Oiê! Hoje a gente vai falar sobre a relação bombástica da semana, onde Thiago Nigro resolveu trazer nas redes que está namorando, está junto, tem uma relação com Maíra Cardi. Thiago Nigro, um homem famoso que eu dispenso comentários aqui, ele terminou uma relação há menos de um mês. Maíra Cardi terminou um casamento no ano passado, onde foi traída 17, 16, 16, sei lá quantas vezes na relação dela. Tá vendo que a gente já começou a falar sobre um contexto de traição? E agora, nesta relação aqui, ela já foi apontada como a terceira pessoa na antiga relação do Thiago, porque o Thiago tinha união estável lá com a ex-mulher dele lá, isso acaba, faz menos de um mês que ele terminou a relação e já postaram nas redes sociais que estão juntos, estão se conhecendo. E a gente vai falar sobre isso? Não. A gente vai falar sobre as dinâmicas ocultas que acontecem por trás da traição. Tá vendo que a Maíra saiu lá de um contexto de ela é traída, ela perdoa, ele volta. De novo ele trai, ela perdoa, ele volta. É verdade, meu Deus, que dá. Tá vendo? Aconteceram muitas vezes, isso é um lado. Ela era, lá na relação dela, sempre vinha uma terceira pessoa de fora. Entendeu? Mas isso aqui não acontece só com a Maíra, né? Acontece com as Anas, com as Maiaras, com os Lucas, com os Pedros, com tudo. Com todo mundo. Você conhece alguém, você já ouviu uma história, ou a história aconteceu com você. Não importa. Vamos com a gente nessa profundidade. Um recado bem importante aqui. A gente não está avaliando o caráter, a personalidade, se a pessoa está certa, se ela está errada, se isso é legal, se não é. A gente não fala sobre isso aqui. O foco desse canal é a gente olhar para o fato e buscar uma solução. Porque você sabe que todo vídeo a gente sai com uma solução daqui. Então, se você está vivendo contextos de traição aí na sua vida, ou contextos de terceiras pessoas na vida, esse vídeo é para você. Porque vem comigo. Então, a Maíra foi traída inúmeras vezes porque vinha uma terceira pessoa na relação dela. E hoje ela é apontada por ser a terceira pessoa numa relação que acabou de acabar lá do Thiago. A Maíra é isso, o assado? Não estamos falando disso. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa, tá? A gente está olhando para algo real, que acontece com os seres humanos normais também, os anônimos, acontece com todo mundo aí, tá bom? Este padrão de traição pode tanto estar de um lado da moeda, como ela sendo traída, como estar sendo a terceira pessoa. Gente, eu não sei se a Maíra está sendo a terceira pessoa, não faço a menor ideia, não tenho interesse em saber, tá? Mas a gente sabe que na vida real tem terceiras pessoas aí, não é? Ou seja, tá vendo que ela estava de um lado da moeda e agora ela está de outro lado da mesma moeda? O que que acontece? Por que que existem esses padrões de traição? Então, olha, se você foi traída aí no seu casamento, na sua relação, se você perdoou, se você terminou, se você foi traída, largou, mas faz 50 anos que você pensa nessa pessoa todo santo dia, eu preciso te dizer uma coisa. Sobre o caráter, a personalidade dessa pessoa que levou ele a trair, eu vou deixar isso para você. Mas a dinâmica oculta por trás disso é o que realmente importa. Por isso, que se alguém te traiu e está pedindo para voltar, se essa pessoa estiver num bom caminho de terapia, e eu falo com constelação familiar, porque essa é a minha percepção, a minha experiência, essa pessoa tem jeito, essa pessoa tem solução. Porque do dia para a noite ela simplesmente falar, ai, eu vou mudar, mudei. Seria incrível se a gente mudasse assim, né? Mas não é assim que funciona a nossa vida. A nossa vida, o buraco é um pouquinho mais embaixo. Imagina, eu quero fazer dieta, no outro dia eu acordo e só faço minha dieta maravilhosa sem sofrer. Eu vou parar de usar drogas, acordo no outro dia e nunca mais uso drogas. Tá vendo que precisa acontecer algo, uma ficha lá dentro precisa cair. E não é só a dor da pessoa ter descoberto e tarará, tarará, certo? Porque ela pode, não quer dizer que ela tá. Ela pode estar dentro de um contexto de padrão familiar de traição. E se essa pessoa estiver dentro de um padrão familiar de traição, o padrão, mesmo que você não concorde, não acredite, sabe a gravidade? Quando você sobe no prédio, pula do prédio e cai no chão?
A gravidade você não vê, mas ela atua na sua vida. O padrão familiar, mesma coisa. Você não está vendo os padrões familiares, mas ele está atuando na sua vida. E como que ele atua na sua vida? Sabe quando você deseja muito fazer uma coisa e acaba sempre fazendo outra? Você deseja uma relação incrível, mas, cara, tá sempre brigando, tá sempre ciumento, tá sempre com um vazio, uma insatisfação, ansioso. Ai, um caos. Tá vendo? Padrão familiar. Seja de dependência emocional, seja de traição, seja de rejeição, seja de abandono. Qual é a história da sua vida? E aqui eu tô trazendo coisas para você começar a pensar. Todo vídeo que tem meu aqui é para você pensar. Porque pensar dá trabalho. Pensar dá trabalho. A gente não está acostumado a pensar, não. A gente quer viver mais no piloto automático. De repente eu finjo que eu não vejo, faz de conta que não dá nada, vou para a próxima pessoa que vai resolver. Cara, não vai. Porque o padrão familiar, se você não resolve na origem daquilo lá, hum, vai ser difícil de você resolver na raça, tá bom? Não tô falando que não dá, mas vai ser difícil. Ou seja, o que eu estou dizendo é que a constelação familiar acelera seu processo de autoconhecimento para que você saia das dinâmicas ocultas que fazem você fazer aquilo que você não deseja fazer. Pois é. Você vai ver que nesse canal tem um monte de vídeos sobre relacionamento. Você já entendeu que, se não assistiu os outros vídeos, sugiro que você vá lá. Mas eu vou trazer alguns conteúdos que estão em outros vídeos de forma mais rápida. Por quê? Uma relação para dar certo, ela precisa de três coisas. Ela precisa de verdade. Aí eu te pergunto, você conhece a sua verdade mesmo? Você consegue fazer as coisas daquelas quais você realmente deseja fazer? Ou existe um padrão familiar atuando na sua vida? Verdade, espaço seguro, um lugar onde você pode trazer a sua verdade livre de julgamentos, ou a cada coisa que você traz, você é invalidado, julgado, traído. E uma terceira coisa, contribuição. Você entra na vida da pessoa para contribuir na vida dela, e ela entra na sua vida para contribuir na sua. É uma relação perfeita? Não, uma relação que tem potencial de crescer, porque duas pessoas ficam juntas para evoluir. Isso é o que a gente veio fazer aqui na Terra. A gente não veio aqui pagar uns dinheirinhos, pagar uns boletos e de vez em quando tirar umas férias. A gente veio aqui para evoluir e fazer deste lugar um lugar melhor, tá bom? Então tá. Um padrão familiar vai atuar na sua vida sem que você queira, sem que você acredite, e eu estou te dizendo aqui que é possível resolver. É possível resolver um problema de padrão familiar que atua na sua vida? Traidores, vocês podem deixar de trair? Sim. Pessoas traídas, vocês podem deixar de ser traídas? Sim. Terceiras pessoas que vivem numa relação lá, se interferindo num outro casal? Sim, também é possível sair desse lugar. Porque muito provavelmente, bem evidente, existe um padrão de traição na vida. Que esse, Rafa? Então, pode ser um padrão de dependência emocional, uhum. Pode ser um padrão de rejeição, de abandono, de vazio. Pode ser também um padrão onde alguém lá atrás, os antepassados, lá um ancestral, um vô, um bisavô, uma bisavó, se apaixonou perdidamente por uma outra pessoa durante o casamento e desejou muito uma traição, então não viveu um amor, recolheu, ficou reprimido. Isso pode ser um contexto? Pode. Sabe por quê? Porque a galera que veio antes da gente, então a nossa família, a nossa árvore genealógica, viveram muitas coisas. E se na nossa vida tem um monte de coisa que a gente não resolve de verdade, você imagina naquela época, não tinha celular, não tinha nada, né? O povo vinha de navio de um país para o outro, tinha que resolver as coisas do jeito que dava. Então, ficou muita coisa mal resolvida. E não é porque as pessoas morreram, né, fisicamente, que acabou. A gente tem sete corpos, o corpo físico é só um deles, mas a consciência continua viva. E se lá de trás veio uma consciência de amores não vividos, uma consciência de, ai, de abandono, de dor, de rejeição, de falta de amor consigo próprio, de amores não vividos, de coisas que não foram legais, essas coisas vão atuar na sua vida sem que você saiba. Ai, Rafa, mas eu não sei se eu tenho esse padrão. Aí talvez eu tenha, só que, tipo assim, eu já senti muita vontade de trair meu marido ou a minha esposa, mas eu não traí. Parabéns.
O seu caráter, o seu sistema de crenças e valores foram suficientes para te segurar aqui. Pois é. Pode ser que o sistema de crenças e valores do outro não é o suficiente para segurar ele. E você vai poder fazer alguma coisa? Não. A única coisa que você pode fazer e que é incrível é aprender com aquela relação que te causou essa dor, ou que você causou a dor naquela pessoa, na traição. Por quê? Porque toda relação vem pra gente evoluir. Então, se você já terminou uma relação, o cara te chifrou 200 anos atrás, a mulher te chifrou 1000 anos atrás, e você ainda não superou, é porque você ainda não aprendeu aquilo que precisava aprender dentro daquela relação. Ninguém vem em vão na nossa vida. Ninguém aparece, a gente não se relaciona com alguém aleatoriamente. A gente sempre se relaciona com alguém que nos traz algo para que a gente possa aprender. Então, esses términos mal acabados, sabe? Essa coisa que parece que não resolve, nada mais é do que um problema, um nozinho que você está deixando na sua vida para os seus descendentes resolverem. E vai chegar. Se você hoje tem uma relação lá com o seu antigo lá e você não resolver, vai deixar para seus filhos resolverem, seus filhos, seus netos, que vão ter dificuldades em se relacionar lá na frente e nunca vão entender o porquê. Quer dizer que você tem que pegar seu telefone agora e ligar para aquela pessoa que já tem outra família, não sei o que lá? Não. O que que você tem que focar aqui? Focar que toda pessoa que entra numa dinâmica, então eu, Rafa, entro numa relação com uma pessoa ou outra aqui, um homem, e este homem me trai. Vou xingar ele para todo sempre? Se eu for esperto e tiver um pouquinho de autoconhecimento, eu já vou entender que 50% dessa responsabilidade é minha. Eu colaborei para isso. Por quê? Porque a minha energia vibrou na mesma frequência da dele e nós criamos este contexto. Por quê? Porque talvez eu seja insegura, então eu fico criando vários contextos de ciúme, várias criações mentais, ou eu estou muito na energia masculina e polarizando ele na feminina, ou porque coisas aconteceram lá no meu passado, que eu tenho um contexto de traição na própria família, onde as coisas vão gerando aqui, tá vendo? Vários exemplos. Então, eu que fui traído tenho 50% da responsabilidade. Pois é, não fica chateado comigo. Não estamos falando do caráter nem nada disso da pessoa, estamos falando da dinâmica oculta. Porque eu só atraio para minha vida coisas, situações e pessoas que me mostram onde eu preciso evoluir. Tá entendendo? Se as suas relações estão muito difíceis ultimamente, sabe? Tá tudo um caos. Vou te falar uma coisa: todo caos, todo problema é o início de uma solução, desde que você olhe de fato para o problema, só que de uma forma ampla, enxergando as dinâmicas. Então é sempre assim, ó. Aconteceu um problema na sua vida, tá difícil? O que você pode aprender com isso? Você que foi traída, ou você que traiu e se arrependeu amargamente, ou você que foi a terceira pessoa, enfim, está assistindo esse vídeo, ou você que nunca traiu, nunca foi traído, mas também não deseja isso para sua vida, vamos aprender isso aqui de uma vez? O que é que você precisa aprender dentro de uma traição? Então, provavelmente lá no caso da Maíra, ela voltou muitas vezes lá com o Arthur, por quê? Porque ela se responsabilizou. E sabe, ela tenha se responsabilizado mais do que a responsabilidade dela, sabe? Pegou 100% da responsabilidade, achou que o problema tinha sido ela, que ela tinha causado aquilo, e aí liberou demais o trecho para ele, né? E nessas tantas vezes, foi deixando, devolvendo o peso, a responsabilidade que cabe a ele, para ele, até que enfim chegou o momento em que ela se despediu. Maravilha. Passou um tempo e hoje ela foi. Então, não sei se é verdade, mas vamos trocar de nome, não é mais a Maíra, vamos colocar aí, sei lá, Beatriz. A Beatriz foi lá se relacionar com uma nova pessoa e é como se ela fosse a terceira pessoa, aquela pessoa já namora. Tava junto com alguém, tava terminando, mas não tinha terminado. Mas é, você é uma terceira pessoa. Você está experimentando o outro lado da moeda, do padrão. Ou seja, você não está livre do padrão. Estão entendendo? Que tanto do lado de cá quanto do lado de lá,
O padrão está evidenciando algo. Esse problema, essa coisa que está acontecendo na sua vida está evidenciando que existe algo maior. Sabe aquelas pessoas que falam assim, cara, eu só me interesso por traste, só mulher traste, homem traste, não sei o que lá. Rafa, o que que eu faço? Então, melhore como pessoa. Porque você está vibrando a frequência daquele traste. Ah, mas eu não sou traste. Ah, pelo amor de Deus, trabalho, estudo, sou certinho, não sei o que lá, nunca traí. Então, mas acontece que dentro de você mora uma criança interior que provavelmente está ferida, que se acostumou com pouco amor, se acostumou com migalha, se acostumou com gente indisponível, se acostumou com um monte de coisa que faz você ir para o mundo das relações, se alegrando com pouco. Porque uma parte dentro de você sabe que você não tá no lugar certo, sabe? Mas você não consegue sair daí. Por que que você não consegue sair daí? Porque o padrão familiar atua na sua vida e faz você viver dinâmicas repetidas vezes. Sabe, tipo aquela história da mulher do bandido? Só vai trocando de homem, vai fazendo tudo igual? Então, a mulher do bandido nada mais é do que os nossos padrões familiares. Eu tenho, você tem, todo mundo tem. Porque ninguém está 100% resolvido e a gente nunca vai estar. É uma grande ilusão. O que que a gente vai fazendo? A gente vai se ajustando. Ao longo do nosso processo de autoconhecimento, a gente vai fazendo ajustes finos, a gente vai refinando nosso comportamento, nossa comunicação, a gente vai deixando nossos pais e a nossa família com o que é deles, a gente começa a viver as nossas experiências de acordo com o nosso olho. Sabe quando a gente se aproxima da gente e sabe quem a gente é e consegue tomar as decisões a partir do coração? E não da minha mente, e não do meu pai, da minha mãe, do meu namorado, do meu marido, do meu esposo, sei lá quem. Ai, é bom se reencontrar consigo mesma, não é? Então, quem está vivendo padrões de traição, tanto sendo traído, como traindo, ou como sendo a terceira pessoa, nada mais é do que uma pessoa que está precisando, sim, olhar para essas dinâmicas ocultas, está precisando, sim, transformar o seu script de vida. Porque dentro de você, então, na sua infância, gerou-se um script, um modus de viver, um modus operandi de vida. Então, para você, imagina assim, ó, já dei esse exemplo aqui em outros vídeos. Imagina que você é uma vaca ou um boi, e quando você nasceu, te colocaram num cercadinho. Cercadinho é quem fez, a sua família, pai e mãe, o jeito que eles te trataram, o jeito que eles deram amor, o jeito que você recebeu, o jeito que você percebeu, a sua escola, seus professores, a sua religião. Tudo isso fez você criar o seu sistema de crenças e valores. E você acha que o mundo é aquilo que você conhece. Às vezes você até sabe que tem coisas diferentes, né? Mas você não sabe acessar aquilo. Nossa, tem gente que ganha muito dinheiro, mas você não acessa aquilo. Tem gente que vive relações incríveis, mas você não acessa aquilo. Tem gente que consegue trabalhar com o que ela ama, apaixonado, propósito de vida. Tem gente que consegue, mas você não acessa. Tem gente que ama profundamente o pai, a mãe, a família, mas você não acessa. Isso, porque você está vivendo dentro do seu cercadinho. Pessoas que traem vivem dentro do cercadinho, porque ela conhece o padrão da traição e ela gira dentro daquele cercadinho. A pessoa que é traída também conhece aquele cercadinho e lá dentro do cercadinho gira o padrão da traição. A terceira pessoa, a mesmíssima coisa. E isso serve para você que experimenta escassez financeira. Você tenta, tenta, tenta e não alcança o dinheiro. Pois é, dentro do seu cercadinho, você aprendeu a ser escassez financeira. Mas quer dizer que você é essa pessoa? Não. E é aqui que você vai começar a me entender, porque você sabe que dentro de você tem uma pessoa maravilhosa, incrível, mas você não consegue acessar essa pessoa. Por quê? Porque existem padrões familiares, é como se fossem cordinhas, assim, ó. Imagina, vou pegar aqui, ó, como se fosse uma cordinha, um padrão familiar que me puxa e me trava, várias cordinhas aqui no meu pescoço, e eu tento ir para frente, mas nossa, o padrão da traição me traz para trás. A escassez financeira me traz para trás, a relação ruim traz para trás. Padrões familiares. Se você não consegue avançar na vida como você gostaria de avançar,
Padrões familiares. Se você deseja viver uma relação, então, Rafa, meu marido me traiu, ou minha esposa me traiu, e ela tá pedindo para voltar, falando que não vai mais fazer isso. Como que eu posso confiar de novo? Essa pessoa precisa fazer uma terapia profunda e fazer a constelação familiar, porque vai lá resolver lá na carne. Primeiro eu preciso saber se essa pessoa quer, né? Se ela quiser, dá para resolver. E a pessoa traída também precisa olhar para isso. Porque senão ela não resolve, ela não vai lá dentro de um campo de energia resolver lá com a sua ancestralidade para mudar o script que tem dentro dela. E ela pode até sair dessa relação, vai para a próxima, vai acontecer tudo igual. Ou do lado de lá da moeda, como é o caso aqui que eu estou trazendo. Então, o padrão familiar está surfando as ondas da sua vida, está fazendo você se sentir, sabe quando parece que você tá longe de você? Quando parece que tá um vazio, uma insatisfação completa, uma coisa que você não sabe como resolver na sua vida? Pois é, se você não vir resolver, então, imagina que você terminou a relação já faz 20 anos, já casou, já tem outro filho, não sei o quê, mas você está preso ainda naquela história do passado. Traga aquela história do passado para uma sessão de constelação familiar, para que então você entenda finalmente o que aquela relação queria te ensinar. Sabe por quê? Uma coisa bem louca que eu vou te dizer aqui, se você estiver num lugar bem profundo e bem bonito dentro de você, você vai me acompanhar. Às vezes, a gente não ama aquela pessoa, sabe? Às vezes a gente lembra dela, mas por ausência de conhecimento a gente fala, nossa, eu tô com uma saudade daquela pessoa, eu amo aquela pessoa. Mas se a gente for ver na carne mesmo, se a gente trazer aqui numa constelação familiar, num campo de energia, a gente entende que, na verdade, você ainda não entendeu o que aquela relação queria te propor. E até hoje você acha que ama loucamente aquela pessoa, porque você pensa nela. Mas a verdade é que o pensamento que vem na sua mente não é porque você gosta dela ou ama ela, é porque você precisa voltar e resolver algo. Sabe? Porque tem um monte de história. Um monte de história de gente que traiu, aí separou, aí depois de um tempo voltaram, e daí não conseguiam mais confiar, e tipo, cara, não, não é mais isso que eu quero. Para. Sem aprender algo, vai embora, ou em outra relação, a mesma história. Ou seja, depois de ser traída 15, 16, 17 vezes lá pelo ex-marido, no caso da Maíra, e agora ser apontada como a terceira pessoa, por mais maravilhosa que ela seja, se um dia eu pudesse atender ela, eu ia dizer o seguinte: Maíra, tem um padrão aqui acontecendo. Claro que eu não sei se ela é a terceira pessoa ou não. Se ela não for, né, tá tudo resolvido, tá tudo certo. Mas no caso de ser, problemas. Problemas. Então, ou a gente resolve isso na carne, tanto do traído, quanto da pessoa que traiu, quanto da terceira pessoa, ou tudo vai continuar sendo igual, com outra pessoa, outra história, de um novo formato, de um novo jeito, mas no fundo você vai sentir a mesma coisa. Foi enganado, que foi injustiçado, que recebeu pouco, a autoestima vai lá para baixo. E aí a catarse de sentimentos e sensações que você tem quando a coisa vai embora, quando o padrão atua na sua vida, que você fala, cara, não acredito que eu tô vivendo isso de novo. Eu tô te dizendo e estou gravando esse vídeo aqui no momento em que tudo isso se repercute, porque eu sei, porque eu recebo enxurradas de perguntas isso todo santo dia. E as pessoas querem resolver. Rafa, tem como eu voltar com meu ex-marido, com a minha ex-esposa que me traiu e ele tá falando que não vai fazer mais? Tem como? Tem, tem como resgatar essa relação. Desde que a pessoa, você queira, e a pessoa queira, por livre e espontânea vontade, olhar para isso, para que a pessoa, então, não volte a cometer isso. Porque dentro de uma sessão de constelação, a gente ajusta o script. E a gente tira dessa pessoa a cordinha do padrão de traição. E aí a pessoa tá livre. Tá entendendo? Eu gosto muito de falar assim, ó, que aqui as nossas relações, as historinhas, né? Tudo aquilo que a gente conta para os nossos amigos. Ah, eu conheci o fulano me traiu, eu conto. As historinhas que a gente conta, elas são muito rasas.
Então a gente precisa começar a ter um olhar um pouco mais assim, ai, que vai um pouco mais além, para a gente começar a enxergar a dinâmica que está rolando ali. Porque às vezes as historinhas mudam e você não percebeu que tudo continua igual, só que com um novo formato, uma nova pessoa. Sabe quando fala assim, casamento é tudo igual, casamento não funciona, é um saco, não sei o que lá? Então, aí a pessoa troca, só vai mudar o endereço. Sabe por quê? Porque a pessoa que trocou não mudou nada dentro dela. Ela foi para a próxima relação igualzinho, dependência emocional, com carência, com ansiedade, com medos, com um monte de coisa, com inseguranças. Ela foi tudo igual. Óbvio que ela vai viver uma coisa igual. Agora, quer ver se a pessoa vir reestruturar o que tem dentro dela e ir para uma nova relação? Não vai ser igual. Estou dizendo aqui que as relações são fáceis? Lógico que não. Relacionamento é a maior treta da vida, porque a gente precisa ir se reformulando como pessoa. E aí, no meio do caminho, tem o nosso ego fica ferido, a gente se dói, a gente não quer ouvir, a gente trata mal. Às vezes a gente fica bravo e fala de qualquer jeito, e vai ter que aprender a ou ficar quieto ou reorganizar as palavras. Porque ninguém, olha, presta atenção em mim. Ninguém é obrigado a aguentar você, alecrim dourado, que pensa que o mundo gira em torno de você. E nem de ninguém. Estamos aqui, então, saindo das historinhas, é uma conversa entre eu e Deus, sabe? Quando alguma coisa muito dura acontece na minha vida, então, quando minha mãe morre, quando eu fui traída, quando coisas difíceis acontecem na minha vida, eu pergunto, Deus, o que você está querendo me mostrar? Porque essa dinâmica oculta do padrão familiar está atuando na minha vida, vai adiantar eu falar com a outra pessoa aqui? Não. Vai adiantar eu só questionar para Deus também e não ter nenhuma resposta? Não. Eu preciso estar disponível, por exemplo, para assistir um vídeo desse. Para você começar a entender que existe um padrão familiar. Aqui embaixo tem um vídeo explicando o que é a constelação. Não estou te vendendo constelação. Se você quiser assistir, se você não sabe o que é, se você quiser assistir uma constelação gratuita, participar, entrar nesse mundo, entender que esse negócio de padrão, só de você assistir, você recebe tanto, sabe? Primeiro que você vai, doa o seu melhor tempo de qualidade, e lá você aprende muito. Lá é um lugar seguro de cura. Então, aqui embaixo tem um link, é um grupo no WhatsApp, é só entrar, você vai receber os links e os horários das constelações, e só na hora que você puder, você clica e entra, para ver como é que é. Se você já conhece, quiser constelar, aqui embaixo tem um link também, você conversa direto com a minha equipe ali, e você pode agendar um horário para você, tá bom? Mas o que que eu quero te dizer com isso tudo? Que ou você se liberta desses padrões, desse achismo de achar que você já tá maravilhoso, maravilhosa na vida, mesmo você atraindo um monte de relação ruim, certo? Ou de fazer mal para as pessoas, de ser narciso, de ser isso ou aquilo, e essas conversas todas que tem por aí, de ser a pessoa indisponível, de ser o traidor, enfim. Você também precisa de ajuda, certo? Estou dizendo que existe uma solução. E existem outras soluções? Claro que existem outras soluções maravilhosas. Aqui mesmo no YouTube tem um monte de gente gravando vídeo sobre isso. Eu estou te falando o que funcionou comigo e o que funciona com cada pessoa que eu atendo aqui. Tem vários depoimentos aqui, tem no meu Instagram, aqui no YouTube também. Então, você pode entrar em um caminho de solução. Todo vídeo, então, autoconhecimento dirigido, sabe aquela coisa que você recebe, lê um monte de livro, faz terapia, e você já entendeu, já ressignificou tudo, mas na hora do vamos ver, continua fazendo tudo igual? Pois é, 5% de você é a sua parte racional do cérebro. A parte que você consegue, então, ressignificar, contar a história de uma outra forma, ai, falar que eu não vou mais trair, que vai ser incrível, nossa, agora eu super vou acreditar em você. Na hora do vamos ver, 95% de você é inconsciente. E aqui dentro moram seus traumas, seus medos, suas dores, suas sombras. E a coisa mais difícil, mais desafiadora, mais foda que a gente pode fazer na vida é encarar nossas dores. É encarar quem a gente pensa que é, para a gente acessar quem a gente realmente é. E, bicho, vai dar um trabalho, hein? Mas eu preciso te dizer aqui que vale a pena. Então, não fique só no mundo das ideias, ressignificando as coisas. Você precisa esvaziar, você precisa transmutar isso aqui dentro.
E a constelação familiar é a ferramenta mais incrível que eu conheço. Transformou a minha vida, as dinâmicas relacionais da minha vida. E vai transformar a sua também, desde que você esteja aberto, disponível, desejando isso, tá bom? Então, os vídeos todos estão aqui embaixo. Incrível, Thiago Negro, Maíra Card, vocês são maravilhosos, que sejam muito felizes. Independente do que acontece aí, só eles sabem, assim como só você sabe o que acontece na sua relação. Só você sabe o que sente, só você sabe onde dói e como dói e quando dói. Então, você pode mentir pro mundo inteiro, sabe? Mas no fundo, quem vai ficar triste sozinho é você. Quem vai ficar repetindo as traições, lá, é você. A traição também é uma forma de tapar buraco. É uma forma de, assim como a pessoa que usa droga, assim como a pessoa que usa o sexo, assim como a pessoa que treina muito, assim como a pessoa que é alcoólatra, assim como a pessoa que come muito, tá vendo? Tá tentando tapar um buraco. A traição também tá tentando tapar um buraco. Que buraco? Esse buraco que você não enxerga que tá dentro de você, tá bom? Isso tem solução. E eu sinto que a minha função aqui com esse vídeo, e nessa terra, e nesse canal, e no meu Instagram, é falar que existe solução. Nós não viemos aqui nesse mundo para sofrer, para ficar a vida inteira repetindo, repetindo, repetindo. Bicho, aconteceu a primeira vez, já vamos acordar para a vida. E o que que eu tenho que aprender aqui? Vamos embora. Sai dessa postura de vítima. Que a gente tem para resolver aqui? Ah, eu fui traída 50 vezes e não sei o que lá. Cara, essa conversa não me pega. Aprender aí que você não aprendeu ainda. Vambora, 50% da responsabilidade é sua. Os outros 50% deixa para ele. Não estamos falando do caráter nem da personalidade, tá vendo? A gente está falando de um lugar bem profundo. Você não entendeu. Eu sei que sim. Então é isso. Temos solução. Deus, nós seres humanos, temos solução. Desde que estejamos disponíveis e abertos para aprender coisas que a gente não está muito afim de aprender. E se reencontrar consigo mesmo. Então, para isso, vou ter que deixar de ser quem eu penso que eu sou para ser quem eu realmente sou. Vai dar trabalho, vale a pena, tá bom? Beijo. Vejo você no próximo vídeo.